criar um protótipo e já tens o protótipo. E pelo meio podes dizer, desenha-me um modelo de negócio, desenha-me um plano de negócios e em paralelo estás a fazer isto. Pá, e tu tens o protótipo, portanto, para nós pormos o que nós estamos a idealizar à frente do cliente final e obter feedback sem ter que Intangível, yeah. chamar um programador, sem ter que chamar um perito em pesquisa. Exatamente. O comum dos mortais não quer saber se é uma chave inglesa ou uma chave de fendas ou uma chave Philips. Correto. Após 3 anos e meio de joint venture com o Kaizen Institute Western Europe, decidi que era hora de ir por outro caminho, tirando a partido da IA. A Kaizen mantém-se e muito bem como líder da área da melhoria contínua. Eu optei por abraçar tecnologia novamente, porque é o meu background e que não escondo que o entusiasmo da inteligência artificial me levou a sair dessa joint venture e a criar hoje a Mars Shot como uma marca que assumo publicamente. Interrompi a tua introdução, mas estás agora a assistir a uma fórmula de sucesso e já sabes que aqui só trazemos convidados de excelência. Como é normal, o meu nome é Rubén Dias Marques, ao meu lado Bruno Lopes e Silva e o Bruno vai nos apresentar o nosso convidado de hoje. Hoje temos connosco o Hugo de Souza. O Hugo é mestre em gestão de sistemas de informação e, entre muitas outras formações superiores, possui um certificado profissional em inovação e empreendedorismo pela Universidade de Stanford. Extra o seu preenchido currículo e carreira profissional, atualmente o Hugo é CEO na MarsShot. Hugo, obrigado por estares aqui connosco para mais uma conversa de excelência e diz-me como é que reduzir limites faz parte da fórmula do sucesso. Não, desde já obrigado pelo convite. O nosso slogan é redefinir limites. E nós acreditamos que a área da consultoria precisa de ser reinventada, repensada, em particular na área tecnológica, porque os projetos demoram todos muitos meses e Uhum. muitas das vezes aquilo que é entregue, os softwares que são entregues ou aplicações, como lhe queiras chamar, não é aquilo que as pessoas estavam à espera. Ou seja, para mim não faz muito sentido esperar meses por uma coisa e depois aquilo não me serve. Pouco com os fatos à medida, não é? Eu já que pago um bocadinho mais, eu espero que aquele fato seja espetacular e muitas das vezes nas empresas o que acontece não é isso. Depois há uma grande frustração com os consultores. E já nem Uhum. falo de projetos de consultoria que são apenas PowerPoints e diagnósticos profundos. Entretanto, veio o Trump, novas tarifas, tudo a mudar no mundo e tu ainda estás em diagnóstico permanente. Portanto, o que é que a MarsShot tenta fazer? Tentamos encurtar de semanas para dias, ou de meses para dias, ou de meses para semanas, como eu costumo dizer, ter entregas rápidas e, pá, e que resolvam de forma simples problemas simples. Que é isso que as pessoas precisam. Pá, precisava daquilo automatizado, precisava de uma integração entre aquele sistema e aquele, em vez de perder dias, às vezes meses em copy-pastes, em termos de esforço. E muitas das vezes nós temos tendência a complicar, portanto, é isto que nós tentamos fazer para simplificar entregas rápidas, entregas imediatas, tirando partido da inteligência artificial. Ou seja, nós usamos a inteligência artificial para desenvolver software mais depressa. Muito bom. Hugo, eu vi no vosso site que este projeto na MarsShot começou por ser uma marca pessoal, correto? E depois evoluiu para isto que é hoje o que nos estás a falar. Sim, a Mars Shot, enquanto empresa, existe há 4 anos, era usada como em minha empresa, usada como meu veículo de faturação. O nome não foi escolhido ao acaso, foi algo que eu achei interessante e que me revia, mas desculpem, através deste veículo dava formação, tanto Uhum. a nível de executivos como a nível de gestores, mas foi uma marca que eu nunca expus muito, para além do que aparecia na fatura, quando trabalhava com algumas das universidades que eu colaboro. Após 3 anos e meio de joint venture com o Kaizen Institute Western Europe, decidi que era hora de ir por outro caminho, tirando a partido da IA. A Kaizen mantém-se e muito bem como líder da área da melhoria contínua. Eu optei por abraçar tecnologia novamente, porque é o meu background e que não escondo que o entusiasmo da inteligência artificial me levou a sair dessa joint venture e a criar hoje a Mars Shot como uma marca que assumo publicamente e porque também acredito como profissional de inovação que falta muito grandes apostas. O nome vem de long shot. Há algumas décadas atrás, penso que foi a Harvard Business Review que criou o termo moonshot, um Uhum. objetivo aparentemente inalcançável, ambicioso, e eu penso que muitos recordam do programa espacial que levou um homem à Lua, e isso foi um moonshot. Não é? Parecia impossível, mas foi feito em menos de uma década. Como eu pensei que já colocámos o homem na Lua há algumas décadas, se calhar agora o próximo passo é estarmos confortáveis em Marte
E eu acho que falta isto às empresas, falta ambição, falta a ambição de querer mudar o status quo, falta a capacidade de tomar risco, de ter a capacidade de assumir riscos. E acho que estamos num momento muito interessante em que temos que parar de falar sobre o que é que falta, temos que começar a fazer. Porque com o IA, tu neste momento consegues reduzir bastante o risco de falhar, tu consegues fazer coisas que antes eram muito complexas e arriscadas, Uhum. e consegues fazê-las em dias com muito pouco investimento. Pá, se correr mal, mandaste 10 dias de esforço para o lixo, que é diferente, desculpem a linguagem simples, de mandar 10 meses de esforço para o lixo. E um exemplo que eu costumo dar é a Lidl, cancelou um projeto com a SAP neste momento na Alemanha, que já ia em 500 milhões e aquilo nunca viu a luz do dia. Claro. E muitas das vezes estes projetos acabam por ir até ao fim. As pessoas não compreendem o conceito de custo afundado, então continuam a investir numa aposta que já sabem que não é a aposta certa, não, é mais uma questão de proteção. Vamos supor, tu és diretor de uma empresa, decidiste por aquele pacote de software e com aquela consultora. Pá, vês que aquilo está a correr mal, é muito difícil para ti tomares a decisão de abandonar aquele projeto. Mas isso já está a acontecer. E havia uma frase que nós dizíamos em tecnologia antigamente que era: nunca ninguém foi despedido por comprar IBM. Era uma frase famosa no Uhum. meio de tecnologia, mas a verdade é que já muita gente foi despedida por determinados projetos que correram mal com grandes Claro. marcas. E nada contra as grandes marcas, tem muito a ver com a forma como tu entregas os projetos, que é uma forma muito de requisitos, planeamento, execução, só lá à frente é que tens testes, e só lá muito à frente é que o teu cliente final ou utilizador vê o que é que tu estás a criar. Pá, e nesse momento já é tarde, porque já Claro. tudo mudou e estás a entregar um produto completamente desatualizado. Pronto, e é isto que nós estamos a tentar mudar nos últimos 6 meses, e como eu costumo dizer, comecei eu, neste momento fomos 6 full-time equivalents a trabalhar e a entregar projetos nesta nova dinâmica. Tu acabas por fazer aqui um redefine dos limites que tentaram fazer, não diretamente com a tecnologia, mas com a parte de gestão de projeto na área da tecnologia. Portanto, quando aparece aqui metodologias de gestão agile, estamos a falar de Scrum, em que já tinhas uma iteração direta com o cliente, em que o cliente pode acompanhar em reviews o que é que está a acontecer, acabava por haver uma abordagem muito de evitar que isto acontecesse. Mas tu trazes aqui uma perspectiva nova, tu alavancado com a questão da AI, que é tu trazes uma perspectiva de não só encurtar o espaço, mas alavancar a entrega. Nós costumamos dizer, e eu e o Bruno fazemos muitas palestras de AI, porque também somos da área, e nós costumamos dizer que a AI funciona como uma alavanca dourada. Só que, tal como uma alavanca, ela alavanca aquilo que tu puseres na ponta. Portanto, se tu puseres algo bom numa das pontas, esse resultado vai ser alavancado. Se tu puseres algo mau, ele também acaba por ser alavancado. Na tua perspectiva, qual é que é o maior desafio que tens para falar com a pessoa que está à tua frente, a explicar-lhe, olha, a AI vai alavancar resultados bons no teu ecossistema? O primeiro desafio que eu tenho é conter-me e não falar da AI. Exatamente. O comum dos mortais não quer saber se é uma chave inglesa ou uma chave de fendas ou uma chave Philips. Correto. E eu acho que quanto mais falas da AI, menos sabes da AI. Para já, porque não há um termo comum do que é AI. Segundo, Uhum. nobody cares. E já agora a União Europeia está a tentar definir o que é AI agora com o AI Act. Mas pronto, o maior desafio que eu tenho é claramente comercial, que é como é que eu vendo. Eu tenho esta questão todos os dias, qual é que é o pitch certo para vender. Porque nós em tecnologia temos a tendência de usar jargão, buzzwords, e as pessoas não querem saber disso. As pessoas querem saber é o seguinte: imagina, és um departamento de recursos humanos e tens que contratar alguém e há 5.000 candidaturas. Pá, como é que tu fazes a análise de 5.000 candidatos rapidamente? Como é que escolhes o candidato certo? E tu tens a conseguir dar resposta a isto. Se é com Python, C Sharp, Isso não integrações de interessa, SAP exatamente. com. Pá, isso não interessa para ninguém. E a maior parte das consultoras, não digo todas, pronto, tem uma postura de perguntar ao cliente: diga lá o que é que quer. E o cliente muitas vezes não sabe o que é que quer, não sabe como é que há de fazer. E depois, ok, temos aqui um pacote maravilhoso de software que faz isto, 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 isto. E a pessoa na prática só precisa ali de um bocadinho do que ali está. Mas aquilo também não está muito adaptado à organização. Pá, faltam bons product managers para conseguir perceber exatamente o que é que o cliente quer. E mais importante, o que é que o cliente não precisa de todo, e depois poderes entregar rapidamente. E quando eu digo entregar rapidamente, falaste no Agile. São entregas de 15 dias. Tu em 15 dias que tens que entregar valores. E no 16º dia tem que estar em produção o que tu acabaste de fazer. E se isto era maravilhoso em 2001, quando saiu o Manifesto Agile e os frameworks Scrum de 95, salvo erro,
Isto na altura era maravilhoso, porque tu não conseguias pôr uma coisa em produção em menos de um mês ou dois. Era Uhum. muito difícil tu pôres uma coisa em produção. Ok. Hoje, empresas como a Netflix têm 4.000 entradas em produção por dia. Uhum. Por dia. Isto antes da inteligência artificial estar generalizada. Portanto, hoje em dia é muito fácil tu fazeres isto. Só que as empresas não têm métodos de trabalho que estejam adequados para este ritmo. Eu vou dar-te um exemplo muito, muito, muito concreto. Isso não tem nada a ver com AI. Como é óbvio, tem a ver com cultura. Eu tenho neste momento uma oportunidade comercial numa empresa do Presidente português, que me deram um desafio para fazer um software para acabar com as folhas de Excel e criar um sistema de gestão, não interessa agora do quê. A análise de requisitos demorou uma hora para conseguirmos fazer a proposta, ok? Entregámos a proposta. Passadas 4 semanas ainda não recebi resposta se vão comprar ou não vão comprar. Vai ao Mas eu board, do dei, board, do board, do board. Yeah. vai ao board, vai a 30 mil sítios, porque a pessoa que fala comigo, apesar de ter um cargo de coordenação, não tem autorização para Nós tirar uma hora exigimos do tempo aquilo. dela Yeah. para nada. Ou seja, ela nem pode comprar um lápis. Pronto, e Yeah. estamos a falar de projetos de 5 mil euros muitas das vezes. Ou seja, tens pessoas que ostentam um cargo de head of something no LinkedIn, Yeah. mas que não conseguem gastar 5 mil euros, que hoje em dia não é nada numa empresa que fatura bis. Yeah. Em conclusão, para dizer o quê? Eu disse assim à equipa, pá, façam o projeto. Nós temos os requisitos, pá, construímos o produto, nós gravamos um vídeo com o produto a funcionar tal e qual o cliente pediu e enviámos para o cliente. O cliente já viu o vídeo. O cliente fez ghosting, desapareceu. Eu não faço a mínima ideia o que é que está a acontecer. E por incrível que pareça, neste momento, o maior bottleneck é o decisor. Yeah. Pá, eu hoje faço a tecnologia que tu quiseres em horas. Eu hoje pus um post no LinkedIn a convidar. Pá, malta, eu pago-vos um café. Antes de acabarem o café, eu já fiz o protótipo com o que tu queres. Se Uhum. como vocês sabem, é muito fácil de se fazer. Até agora tenho 0 respostas. E eu estava a tentar com um colega meu. Peraí, pá, eu estou a oferecer consultoria gratuita. Eu faço um protótipo à frente daquela pessoa. Ninguém me disse nada. Eu sei que ninguém me disse nada. Não tenho autorização sequer para sair do escritório e tomar um café fora. Ou seja, tu tens ferramentas de 2025 com formas de trabalhar do século XIX. Yeah. É Exato. o paradoxo que tu agora, quando esquece lá os LLMs e essa conversa toda, pá, porque as empresas não estão preparadas para isto. E depois vêm com a desculpa de, epá, isso é inseguro. Não é a compliance, o RGPD, ou seja, é muito fácil tu bloqueares um projeto com todas estas questões legais que aqui estão. Por outro lado, tens empresas, temos alguns clientes, pá, que estão a tirar partido disto, em que eu faço uma reunião de steering em 20 minutos, tomo decisões por WhatsApp, tratamos todos por tu. Yeah. Epá, está mal, muda um bocadinho, a gente muda logo a seguir. Pá, ou seja, temos iterações agile ao dia, ou tens Uhum. sprints de um dia em linguagem Scrum, que o cliente compreende isto. E o meu problema que eu tenho neste momento, volto a dizer, não é das entregas, é encontrar um cliente Exato. que acredite neste novo modus operandi, porque é novo. O termo vibe coding, que eu ando aí a vender agora, foi inventado pelo Chief AI da Tesla, salvo erro em fevereiro deste ano. Uhum. Nós estamos a falar de coisas super recentes. No momento em que os processos de contratação demoram meses, como vocês sabem, epá, e depois, obviamente, tens o legacy em termos de aplicações e de formas de trabalhar e de mentalidades, que é, tu tens também engenheiros informáticos que veem no IA uma ameaça, porque vai substituir o Mas trabalho é deles. aí, é aí que eu Ah, ia, é? é aí Pronto. que eu ia ter agora, Hugo, porque e se calhar isso pode ser a primeira justificação para a questão de não teres nada no, não teres nenhuma resposta no Expresso. Eu vi esse post no LinkedIn que puseste, ou seja, convidaste para beberem um Expresso contigo antes do Sim, café sim. arrefecer. Dois pontos que eu vejo aí. O primeiro, não há autonomia, como estavas a dizer. O segundo, Não há. ainda há uma relutância muito grande em relação ao AI, mesmo pela parte tecnológica. Falavas do vibe coding, eu talvez seja dos maiores vibe coders que conheço desde que descobri vibe coding, ou seja, já usei todas as ferramentas de vibe coding que há, ainda por cima esta semana saíram mais duas, estou sempre a testar novas ferramentas. E uma das coisas que eu reparo é que engenheiros informáticos raiz, ou seja, eu fui programador, mas a minha base não é engenharia informática, mas engenheiro informático raiz que teve no terreno e entendeu o conceito, acabam por ver a AI como uma ameaça porque podem se sentir substituídos. E quando tu explicas que aquilo é uma alavanca que os vai tornar uns super programadores, ainda assim há ali alguma relutância. Mas eu também acho que
O vibe coding não é para pessoas que não têm conhecimentos de programação, como a malta acha agora. Ou seja, vibe coding sim, alavanca-te, mas ainda precisas de um know-how técnico por trás que te saiba o que é que tu queres pedir. Portanto, tu vais pedir um request num API, de um API ou qualquer coisa assim, tu tens que saber o que é aquilo, pelo menos o conceito. Tens que ter algum know-how. E não te vai substituir, na minha opinião, na totalidade. E Sim, não assim, podia concordar mais. Não podia concordar mais contigo. Nós estamos há 6 meses a fazer projetos, a vender projetos. Eu acho que aqui já há uma inovação. Estamos a conseguir comercializar uma coisa nova. Nós estamos a conseguir comercializar o vibe coding. Isso é a coisa que nós já aprendemos, é que nunca foi tão importante ter um engenheiro de software sénior. Nunca foi tão importante. Tens que analisar o resultado que sai dali e garantir que com a ficha de segurança as coisas estão bem, e os projetos que nós fazemos são analisados pelas equipas de segurança dos clientes. Pá, desde code reviews ou todo o tipo de testes, temos passado por isso e temos aprendido o que é que funciona e não funciona. Também observamos que ferramentas de vibe coding, talvez a mais conhecida, o Lovable, desde o ataque que teve, evoluiu do ponto de vista de security checks e faz-te um relatório em tempo real dos problemas que lá estão, mas o engenheiro sénior é fundamental, como sempre foi. E não vamos confundir engenheiro sénior de software com programador de software. Eu posso ser programador sem ser engenheiro, e eu tive uma academia de código que eu fazia há 11 anos atrás, da Alpha People. Um engenheiro é que te vai dizer que a ferramenta é que vais usar e quando. Isto do ponto de vista técnico. Do ponto de vista, de análise de requisitos, também nunca foi tão importante a figura do Product Manager, não é? Porque o Product Manager, ou talvez a evolução do Project Manager, pá, tem que compreender o negócio do cliente, tem que compreender a quem é que está a servir e ser obcecado por isso. E agora tem uma coisa que não tinha, que é a capacidade de começar pelo protótipo. Ou seja, eu em conversa com o cliente faço um protótipo em 15 minutos e depois faço ao contrário. Olha, já fizemos isto, é clicável, nem tenho que ir a um Figma, perdoem uma linguagem técnica. E depois retiro o que é que ali está. Portanto, se as iterações do Scrum era para chegares a algo, tu agora começas logo com algo e tens iterações para retirar e para editar e não para criar, como eu costumo dizer. E sim, eu tenho assistido a comentários que algumas entidades de formação de reskilling, upskilling para junior developers estão com problemas neste momento. Temos visto despedimentos nas grandes consultoras, em particular de junior software developers, e temos empresas a dizer que só contratam pessoas se for provado internamente que aquilo não pode ser feito por via da IA. Não sei se este pitch é o certo, porque acho que assusta. Agora, a verdade é esta, que é, e isto bem gerido, isto é uma questão de liderança sempre e de cultura. Tu com o Vibe Coding consegues resolver o problema do legacy e tu tens sistemas hoje em dia em funcionamento com 50, 60 anos, coisas feitas em COBOL, mainframe, que dependem de uma pessoa que está à beira da reforma Ok. ou de um AVC. E tu com isto fazes refactoring, tu agarras em COBOL e rapidamente ok. consegues passar gradualmente, rapidamente, gradualmente para outra linguagem de programação Uhum. moderna. E esse engenheiro sénior, que se calhar está ali encostado, mexendo no COBOL há 30 anos, é fundamental para ser o gestor dessa transição. Eu, neste momento, tenho uma oportunidade comercial bastante avançada, uma organização muito grande que nos está a contactar para capacitar os engenheiros deles para, de forma sistemática, fazer refactoring ao código, diminuindo o risco de morreu, foi para a reforma, precisamos fazer uma alteração e agora não conseguimos. Mas lá está, isto é importante dizer. Eu não estou a falar com muitas certezas, eu estou a falar com o que aprendi em 6 meses. Porque isto é novo para todos. O que eu acho que nós estamos a fazer diferente é aplicar a IA a algo em concreto. A maior parte das pessoas fala de IA genericamente, a ética do IA, o que é que vai acontecer ao mercado de trabalho, o impacto da IA na liderança. É do Epá, ponto Portugal não ético. precisa disto. Portugal não precisa disto. Portugal precisa de malta a fazer coisas. Precisamos de indústria. Yeah. Nós precisamos de malta a resolver problemas simples e precisamos de pouca conversa sobre isto. Podemos ter. Mas o que eu vejo, pá, isto é a minha opinião, é conversas muito esotéricas sobre a IA, como podia ser sobre software ou outra coisa qualquer. Pá, mas o que é que fazes com a IA? Dá-me lá resultados concretos. IA para quê? Pá, é o que eu estou a tentar fazer. IA para passar um processo que demorava 6 meses para 6 minutos. É este tipo de histórias para que é contar. E que já agora, a maior parte das vezes, não fazemos com IA, fazemos até sem IA. A vantagem de todos falarem de IA é que tu agora tens um, Buzzword. um Yeah. gancho Yeah. para Sim, começar a conversa. E eu o- nunca vi, eu trabalho desde 98, um entusiasmo tão grande ao nível do board e da direção para falar sobre IA, mas começa a ver aquela famosa curva do hype cycle, não é? Yeah. Começa a haver uma desilusão porque não temos histórias concretas em número suficiente para as pessoas acreditarem nisto. Por isso é que eu não falo de IA. Eu tento não falar de IA quando estou à frente de um cliente. Agora, eu reconheço que num LinkedIn, por exemplo, tens que falar sobre isto para Claro. capturar a atenção.
Mas isso é uma das coisas que eu te ia questionar e apesar do board estar tão permeável à palavra IA, isso é tão bonito nós todos implementarmos isto, e muitas das vezes quando falamos com um board é eu quero uma IA. Mas queres uma IA para quê? Porque diferentes processos vão ter diferentes aplicabilidades, vão ter diferentes algoritmos por trás. Uns podem ser IA, outros podem não ser IA, desde que te entreguem valor. Mas a minha questão aqui vai mais no sentido de escalares uma coisa como esta, e quem nos ouve, nós estamos aqui a ser muito específicos num episódio da Fórmula tecnologicamente, mas acho que é muito importante porque o que nós falamos aqui, o que o Hugo fala, o que o Ruben falou, podem utilizar na vossa vida pessoal para diferentes coisas, para vos dar ferramentas e produtividade em diferentes áreas. Mas já pensaste em escalar algo deste género, que eu já digo que gosto muito do conceito, acho essencial até aqui na parte mais da parte de consultoria, mais puramente e nós estarmos meses a procurar qualquer coisa que podemos testar em pouco tempo. Se pensaste, tu falaste hoje, eu era um, hoje somos seis, quando forem 30, 50, 100, isto vai passar muito por agents que vão especificamente trabalhar aquilo que o cliente quer. Porquê? Porque a capacidade de crítica que tu tens e que eu tenho e que o Ruben tem pode ser diferente a avaliar aquilo que o teu engenheiro sénior de software avalia no fim, que é isto faz sentido, não faz, meter aqui um crivo que, ok, tens a velocidade, mas ok, garante-me na mesma o meu entregável. Se já pensaste sobre isso, em 6 ok, em 15 pessoas, ok, mas quando chegares às 50 e 100, espero que chegues a mais. Se já pensaste sobre isso e partilhar também aqui a tua visão. Outro dia estava a ouvir um colega meu a dizer, ele a dizer assim, "Pá, estou aqui a criar um agente de AI para substituir metade das coisas que eu faço." Essa conversa surgiu naturalmente, que nós não queremos ser uma empresa com muitos seres de carbono, queremos ter um misto de... Falava-se como é que era, né, em ter 50% homens, 50% mulheres, se calhar quer ter 50% pessoas, 50% não pessoas, ou carbono e sílica. Portanto, 50% carbono, 50% sílica. Eu acho que é uma boa, é capaz de ser um bom rácio, e é para aí que nós queremos ir. Porque nós hoje, com 6 pessoas, fazemos o mesmo que se calhar com uma empresa com 30. Inclusive na parte de discovery, ou em linguagem mais simples, perceber o que é que deve ser feito. E eu costumo fazer uma demo muito gira. Basicamente faço, descubro dores de cliente, com base em dados. Pá, vou ao chat GPT e faço ali uma prompt, ok. Vamos supor, departamentos de contabilidade que servem pequenas empresas. Que dores é que têm os pequenos empresários? Uma prompt tu descobres isto. Yeah. Sistematiza-me estas dores, dá-me quantitativos e qualitativos. Ok. Agora, se tivéssemos que criar aqui uma solução, qual era a solução ideal? Pensa ali um conjunto de ideias. Vamos refinar estas ideias. Isto em 2, 3 minutos tu fazes isto. Agora, vamos usar utilizadores sintéticos para simular entrevistas sobre esta nossa ideia. Ok, faz um resumo e diz-nos o que é que devia ser um produto minimamente viável para pôr à frente destas pessoas. Ok, o produto devia ser isto. Ok, faz uma prompt para pôr no Lovable, para criar um protótipo. E já tens o protótipo. E pelo meio podes dizer, desenha-me um modelo de negócio, desenha-me um plano de negócios e em paralelo estás a fazer isto. Pá, e tu tens o protótipo. Portanto, para a fase de discovery, ao bocado esqueci-me de dizer, no curso que nós demos da Vibe Academy, da Vibe Code, na nossa Vibe Academy, tivemos novos gestores de produto da Critical Tech Works que nos diziam isto é fabuloso para nós pormos o que nós estamos a idealizar à frente do cliente final e obter feedback sem ter que Intangível. chamar um programador, sem ter que chamar um programador, sem ter que chamar um perito em pesquisa. Ou seja, não quer dizer que tu não chames os peritos. Outro exemplo que eu fiz outro dia foi para um cliente que trabalha para o mundo inteiro e queria lançar um produto para a Indonésia. Como é que tu fazes entrevistas na Indonésia, sem ir à Indonésia? Como é que tu fazes uma pesquisa de mercado sem ir à Indonésia? E tu hoje fazes isto no chat GPT, ou uma primeira, segunda iteração, antes de facto de contratar alguém na Indonésia ou ires à Indonésia. Pá, e nós estamos a fazer isto com 6 pessoas. O que, pá, como eu digo, eu era queimado na fogueira, ou eu, ou alguém que se fizesse isto há 100 anos, até há 50 anos atrás, porque isto Magia. parece magia. O que eu acho estranho é como eu não vejo, pá, eu não vejo mais curiosidade das organizações em conhecer a arte do possível com isto, ou seja, acho que se perde imenso tempo com PowerPoint, e vou tentar não falar como fala o meu colega da área da Stork Health, não é? Com palavrões pelo meio. Pá, eu acho incrível como é que as pessoas perderam a curiosidade. Elas eram curiosas, é por isso é que cresceram na vida, por isso é que subiram. Pá, para experimentarem isto, porque no geral, não tem, nós três aqui somos uma raridade. As pessoas no geral, nós três pessoas como nós, as pessoas não têm noção do que é possível fazer e só falam do chat GPT. E só falam do chat Verdade? GPT e nem falam do resto. Ou do Sim, não OpenAI. tem, não tem Vocês mesmo. não têm curiosidade, não têm curiosidade. E depois os ditos líderes não trabalham esse músculo da curiosidade, não trabalham eles próprios. Como é óbvio, se não percebem a importância da curiosidade, também não põem as suas equipas a trabalhar a curiosidade. E tu perdes milhões de euros
porque não praticas a curiosidade. E já agora é de borla, e é de baixo risco, e nós não somos um país atualmente de risk taker, já fomos em 1500, quando íamos para barcos sem GPS e podíamos não Ver o voltar que é que dava. e ver o que é que dava. Pá, falta essa curiosidade. Já agora uma coisa interessante que eu acho que tens um perfil brutal para discutir isto, que é, achas que isto é por desafiar, achas que isto é mais uma viés emocional, barra egóica, barra etc, ou é uma viés só de desconhecimento? Porque nós dizemos que é desconhecimento ou que não têm curiosidade, eu acredito isso, mas eu acredito que há sempre uma premissa por trás, que é porque é que não têm curiosidade? É só segurança ou é do género? Isto é a primeira coisa que nos últimos 20 ou 30 anos está a desafiar o meu status quo. Eu sempre funcionei assim, não havia nada rápido que tirasse daqui o meu conhecimento, que eu tenho aqui esta minha bandeira, que sou o head of não sei quantos, ou sou o especialista XPTO desta vertente, e rapidamente o Hugo chega-me aqui com uma aplicação e pergunta-me isto tudo. Pergunto isto porquê? Não olhar para a empresa, mas olhar para a individualidade, se a individualidade está a não ser curiosa porque sim, ou está a não ser curiosa porque dá jeito de não ser curiosa nesta fase. O que é que tu achas vivamente sobre este assunto? Eu acho que as consultoras têm aqui um grande papel de educação do mercado. Ok, puxando aqui a responsabilidade para o nosso lado e não para os clientes. E nem vale os departamentos de tecnologia Ah, que ainda existem. Eu acho que nós temos uma responsabilidade de educar o mercado. Ok, porque trabalhamos em vários clientes. Portanto, acabamos por ter mais tempo de antena para trazer realidades para dentro de casa. E sempre foi essa a vantagem da consultoria. Foi tentar estar em vários clientes, trazer novidades, pronto. O que acontece, e isto estuda-se em inovação, é que as consultoras estão presas a um modelo de negócio obsoleto. yeah. E quando tu fazes projetos em dias, não consegues vender projetos de 100 mil, 200 mil, 300 mil, 3, 4 milhões. Portanto, não interessa muito às consultoras dizer que aquilo agora demora 10 dias. Ok. Em particular, no mercado português, que é caracterizado por uma área de negócio chamada outsourcing, em maior detalhe, long-term time and materials, em que eu coloco X pessoas durante X meses com uma agência mensal, ou body shopping, como vocês sabem que nós chamamos. Quando é um mercado baseado em body shopping, a energia está toda em conseguir colocar lá aqueles 40 Yeah. perfis, usando a linguagem. Meti lá 40 perfis, está vendido, vão-me embora. Aquelas pessoas trabalham num cliente, recebem um PDF com o recibo de ordenado de outro sítio. O nível de compromisso e de engagement é muito menor, mas em final do dia, o vibe coding, a IA para o desenvolvimento, mete em causa o modelo de negócio de todas as consultoras. Como é óbvio, isto é um momento de Kodak, não é? Elas não vão promover esta nova forma de trabalhar. Portanto, vão aparecer várias Mars shots, umas vão sobreviver, outras não vão. Até que eu acho que as Big Four, ou Big Eight, Big Ten, vão acompanhar, ou não. Ou não, temos visto uma onda de despedimentos nas Big Four de Consulting, temos visto uma onda de despedimentos nas Big Tech. Eu acredito que elas acompanham sempre, sinceramente acredito. Mas estamos num momento de disrupção, estamos do modelo de negócio. Se será por success fee, não sei. Também já tentei success fee, isso, acho que há uma empresa em Portugal que o faz muito bem, que é Kaizen. Outro dia, num cliente propus success fee, você não paga nada, só me paga o que eu lhe poupar em termos de tempo, e o cliente achou o modelo opaco. E disse-me assim: olha, eu pago-lhe o projeto e pago-lhe a manutenção. E eu perguntei, mas não acha a manutenção opaca? Você não sabe quantas horas é que eu realmente gasto nisto? Não, mas esse modelo eu conheço. Pois é opaco, mas era opaco para o conhecimento. Ok, yeah, yeah, yeah. Exato. Yeah, yeah, yeah. Portanto, Ok. pá, ou seja, tens aqui uma questão de educação do mercado e eu costumo dizer isto: os líderes de topo e os intermédios têm uma, agora vou ser politicamente incorreto, têm uma iliteracia muito grande do digital. Yeah. Não sabem comprar projetos no digital, não sabem gerir projetos no digital. Acham que um modelo em cascata para construir a moradia ou o apartamento é o mesmo que se aplica no digital. Como tens uma iliteracia digital muito grande ao nível das lideranças, é normal que seja difícil vender estas novas formas de trabalhar. É normal que o coitado do informático que lá está dentro de casa não seja respeitado. Pois, Ou seja, tu ainda tens a lógica do negócio está em cima, a tecnologia está em baixo. Não, o teu negócio é tecnologia. Até um hospital, quer dizer, o hospital é uma software house que por acaso cuida de pessoas. O software is eating the world é um paper, um artigo do Wall Street Journal com quase 20 anos, yeah. neste momento. Tu não tens decisores neste momento em número suficiente para compreender esta realidade. Portanto, por isso é que eu digo, nós consultores temos um dever cívico de educar o mercado com muita pedagogia e não acho que seja com palavrões e a dizer mal de tudo e mais alguma coisa, mas para ter cliques. Pá, sou muito crítico quanto a isto. Neste momento, ter cliques no LinkedIn é difícil, ou onde quer que seja. Mas acho que não é dizer mal à toa.
se resolvem os problemas, é educar, epá, faz webinars gratuitos, pá, vai dar aulas, oferece protótipo de provas de conceito, diz as coisas com educação para educares o teu mercado. You Mostra need que to vale a educate pena. the market. Pá, mostra que vale a pena, mostra. Não fales, mostra. Se as pessoas gostarem, vão-te perguntar, mas como é que fizeste isso? Olha, fiz com IA. Vai Mas já, gerar curiosidade aquilo que estavas a falar. Vais dar o quê? Curiosidade. pá, Já. há um vídeo de IBM que eu recomendo, um vídeo de IBM acho que é com a Figma, não me lembro, que explica a introdução do Design Thinking de IBM. E eu nunca me esqueço, porque eles tinham a maior equipa de Design Thinking do mundo. O Head of Design, um senhor já com 60 anos, que entra com umas texanas e um chapéu de cowboy lá no vídeo, ele disse à equipa, vocês aqui não falam Design Thinking, vocês fazem as coisas de melhor forma, muito melhor forma. Se as pessoas ficarem contentes com o resultado do vosso trabalho, elas vão perguntar-vos como é que vocês fizeram isso. E vocês aí dizem, olha, foi com Design Thinking. 5 etapas, Problem Space, Solution Space. E o que Já. eu vejo são profetas do Design Thinking, profetas do Agile, profetas dos LLMs. Eu vejo um conjunto de profetas a dizer, se não fazes isto, vais para o inferno. Mas não é assim que se evangeliza. Tu evangelizas com uma linguagem simples, que fazes mímica, estás a trabalhar com os recursos humanos, temos que falar a linguagem dos recursos humanos. Vou pôr de outra forma, tens que ser parte da equipa de RH durante uma semana, fazes uma empatia de design thinking para vestir a camisola. A partir daí, resolves um problema com uma automação, que demora uma hora. Vai buscar uma coisa no Excel, envia um e-mail automaticamente, já mostraste valor. Pá, faz coisas muito simples, às vezes sem glamour nenhum, para o cliente dizer, epá, uau, isto é espetacular, agora quero mais. Agora, olha, vou contar ali a minha colega da contabilidade que tu fizeste. Pá, e é assim que se faz projetos, foi sempre assim que fiz na minha vida. Tens é que ter mais consultores a ter este trabalho educativo e que não tenham medo, pá, de desafiar os seus status quo. Mas porque é que o medo existe? É o teu bónus. O teu bónus é proteger o teu core business. É da natureza das empresas pararem de inovar quando são bem-sucedidas. Mas isso é um papel da liderança. O líder que deixa de ter coragem para cobrar o status quo deixa de ser líder automaticamente, não é? Pá, e paga a fatura, mas chama-se dívida de inovação, acumula dívida de inovação e mais à frente vai pagar a fatura, seja a nível pessoal ou a nível da empresa. Agora, como é que se muda num instante? Acho que ninguém tem a solução para isso. Há livros sobre a matéria, mas pronto, Como não é há que, soluções mágicas. Hugo, está a ser um episódio incrível. Nós nunca falámos num episódio da Fórmula do Sucesso de um ponto de vista tão técnico e para nós isto é o melhor dos dois mundos porque acaba por ser a nossa área. Ou seja, tudo aquilo que estás a falar nós conseguimos facilmente perceber-te e até dar-te perspectivas muito semelhantes àquelas que nos estás a trazer, porque trabalhamos diariamente com clientes. Mas agora o que quero saber é como é que tu chegas até aqui? Qual é que é o percurso que tu fazes para hoje seres a pessoa que está aqui a falar connosco com esta eloquência, capacidade de diálogo, capacidade de venda, capacidade de exposição? Qual é que foi o percurso que te trouxe até aqui? Ou seja, és um entusiasta de tecnologia, tudo certo, mas onde é que isto apareceu? Pá, isto agora dá, não sei, temos tempo neste podcast todo, porque eu acho que o meu perfil é completamente diferente do perfil tradicional. Eu vou tentar contar a história. Eu era um daqueles miúdos, eu nasci em 80, ganhei paixão por computadores, o clássico de quem nasceu nesta altura, que tinhas um vizinho com o computador. Portanto, tinha um vizinho que era engenheiro eletrotécnico e tinha um computador em casa, um Schneider Euro PC2, não tinha disco rígido, numa disquete de arranque. Pá, eu era amigo do filho dele, um até mais novo do que eu. E tu, para conseguir jogar um jogo, tinhas que saber comandos, não é? Tinhas que saber arrancar o sistema operativo, tinhas que saber qual era o sistema operativo, qual era a disquete de arranque, tinhas que conseguir pôr um jogo e a partir daí, como os jogos também eram curtos, tinhas que conseguir no limite programar um jogo ou saber alterar, editar um jogo existente. Portanto, o gosto começou por aqui. Esse vizinho deu-lhe a vida profissional porque ele disse: Hugo, não vais para a eletrónica, vai para a informática, porque no futuro isto estraga-se tudo e vai para o lixo. Já o software, não, o software nunca mais acaba. Este senhor Carlos, se estiveres a ouvir, o pai do meu grande amigo Cláudio, disse-me estudo informática. Fui para uma escola profissional, que estava em Eiffel, a quem também devo quem eu sou hoje. Tive um diretor de turma fantástico, hoje diretor na CIBS, o Paulo Rodrigues, que Essa me escola não é em colocou trocamento? Não. em trocamento na Amadora, eu estudei na Amadora. Portanto, eu dos Ok. 15 aos 18, pai, não sei, eu ia trabalhar 60 horas por semana, porque tinha as cadeiras, as disciplinas normais, depois tinha as disciplinas de programação. Portanto, eu tive técnicas e linguagens de programação desde os 15 anos, Uhum, aprendi a programar em papel, com algoritmia em papel, sem uhum. compilares para ver o Pseudocódigo. resultado. Pseudocódigo, exato. Epá, os estágios curriculares e depois sortes da vida, porque eu acho que há alguma aleatoriedade. Primeiro, o estágio profissional que me calhou foi na Arthur D. Little, já agora é a primeira consultora do mundo, e estava na Avenida da Liberdade. E fui uma entrevista e como era o mais novo fiquei eu. Tinha 17 anos e meio, não me esqueço disto. Fiquei eu para dar apoio na área de gestão de infraestruturas. E o meu curso era de programação.
Pá, e de repente estou lá e estou a gerir, pá, sistemas que custavam milhares de euros para uma equipa de consultoria que não podia parar, porque tinha um custo de time enorme, suportava um chefe alemão e um chefe americano, que nunca os vi na vida, na altura não tínhamos o Teams como tens agora. Pá, e eu de repente digo assim, foi, isto é espetacular, e estou a conseguir gerir redes de novela, SEO, Nix, e atenção, não havia Google, não é? Tu tinhas que mandar via um livro da Amazon, ou escrever help, ou ir para fóruns, havia o Cidadela na altura. Portanto, eu ganhei o gosto por isto, acabei por entrar na altura para o técnico, em pós-laboral, vi que o pós-laboral era às 2 da tarde, pá, não vou continuar isto, fui um dropout durante um ano, pá, não vou para a universidade, estou a ganhar bem, tenho carro de serviço, estou na Avenida da Liberdade numa consultora de topo, porque é que eu vou para a universidade? Descobri que socialmente tinha que ir para a universidade e pensei, pá, não vou para a informática como eu pensei, vou para a informática de gestão. Portanto, tirei a informática de gestão à noite no Isla, porque apercebi-me que as empresas não mudavam, apesar da tecnologia estar disponível. Pá, mas que é que eles não mudam se a tecnologia está disponível? Tem que aprender gestão. Tirei a informática de gestão, apaixonei-me por psicosociologia das organizações com a professora Isabel Moço, que ainda hoje falamos. Pá, e o meu percurso sempre foi informática pura e dura, programação, pá, informática à moda antiga, tu tinhas que saber carregar uma ficha, tinhas que saber quantos amperes tinhas ali no quadro, Yeah. tinhas que Uhum. saber pentear um bastidor, tinhas que saber sistemas operativos, cópias de segurança, storage, AVAC, sistema de extinção automática de incêndios, camada OSI toda, pá, programação, ainda hoje falei sobre isto com o diretor da IT, programação desde o front-end ao back-end, nem havia divisão. Hoje em dia um programador é assim, eu sou front-end. Eu não mexo no E Yeah, já, yeah. back-end. eu não Eras full mexo no stack. back-end. Antigamente era assim, meu amigo, olha, tens ali uma tomada elétrica, vai lá instalá-la. Atenção, instalá-la. Isto, pronto, é desde a eletricidade até o apoio ao utilizador. Portanto, eu fiz helpdesk, fiz programação em todas as camadas que podes pensar, até sockets em C. Portanto, isto é o Hugo, até que um dia calha num projeto maravilhoso, fazer a fusão de 4 data centers. Eu estava numa empresa na altura pequena, houve a bolha, tive uma empresa de gestão de managed services, não era sócio, mas era como se fosse, e um contacto da ADL convidou-me para fazer a fusão de 4 data centers que deram origem ao Turismo de Portugal. No fundo, o Turismo de Portugal é a fusão de 4 organismos, e um dia eu digo-lhe assim por Google Hangouts, o WhatsApp da altura, não é? Uhum. Olha, porque o cliente disse que estava insatisfeito com o diretor de informática, e eu estudei informática de gestão, pós-graduação em sistemas de informação, mestrado em gestão de sistemas de informação, o meu sonho era ser diretor da IT. Ele disse-me assim, chefe, pá, estou muito insatisfeito com o meu diretor da IT. E eu assim, isto com 27 anos, epá, eu acho que sou eu o teu diretor da IT. Pá, quando ponho-me nessa posição, eu quero ir para essa posição. Um puto, não é? Quer dizer, e ele diz-me aquela pausa dramática, minutos depois, epá, Hugo, amanhã às 8 da manhã tens uma reunião com o presidente, faz o teu melhor. E eu assim, caraças, se calhar já me estiquei um bocadinho, e lá fui eu reunir com, na altura, o Dr. Luís Patrão, que entretanto faleceu, presidente do Turismo de Portugal, e ele pergunta-me, Hugo, o que é que fazias nos primeiros 3 meses? E era a pergunta que eu queria ouvir, porque ó, eu tinha a matéria toda na cabeça, pá. Todinha, pá, até temas ultramodernos na altura, como o marketing do IT, tu comunicares o que é que fazes com o IT, para fora, para dentro. Muito bem, olha, pode começar já agora às 9 horas para contratar. Portanto, isto mudou a minha vida, foi para diretor da IT, tive a perspectiva de cliente, trabalhei com os grandes fornecedores, as grandes consultoras. Para vocês terem noção, em 2008 tínhamos funcionários públicos todos com portáteis. Usávamos low code, fui dos primeiros clientes da OutSystems, nem havia o termo low code. Tinha Uhum. programadores remotos em Leiria, nunca os vi na vida sequer. Tínhamos comunicações unificadas, que hoje é o Teams. Um Uhum. funcionário público atendia um telefone da rede fixa em casa. Portanto, pá, tínhamos o state of the art, tudo e mais alguma coisa, de 2008 a 2010 no turismo de Portugal. Veio a crise, eu decidi que não ia ficar a gerir o helpdesk, achei que era um bocado limitativo para a minha ambição futura. Tive para ir para CTO de um unicórnio que, entretanto, correu mal esse unicórnio, não posso dizer qual é que é, recusei. Tive um conselho que me disse: epá, não vais para uma startup, ninguém sabe o que é isso. Fui para a área de pré-venda, depois diretor de unidade de negócio na GFI, hoje Inetum, onde aprendi a vender. Se toda Uhum. unidade de negócios tens que vender e fazer, ou gerir quem faz. Tive 3 anos na GFI. Veio a crise na altura do Passos Coelho e eu apercebi-me que havia falta de informáticos e montei talvez a primeira escola de código, como agora se chama em Portugal. Qualifiquei cerca de 200 pessoas, empreguei cerca de 170 em IT, foi Alpha People, portanto, fui após ler o livro do Lean Startup do Eric Ries, como Uhum. é que se testa uma ideia, li aquilo de umas férias no deserto em Marrocos e pensei, pá, vou-me demitir e montar uma startup, chamaram-me louco, pá, correu bem, Lisboa, Óbidos, Porto, depois com um ex-colega meu montámos na Roménia, em Bucareste, um estagiário que eu tinha tido e que era romeno.
e achou piada. O modelo de negócio correu muito a mal, as pessoas só pagavam se tivessem emprego. Tive pessoas que se recusaram a ir a entrevistas e assinaram um contrato a dizer que sim, senhor, aqui é uma entrevista e que depois pagavam-me o curso. Decidi vender a empresa. Antes disso, mudei o modelo de negócio para as empresas serem elas a pagar por aqueles programadores. Em Portugal não resultou. Na venda para o Reino Unido resultou. Cá nem pagavam as faturas, era uma coisa surreal. Na Remédia fizemos o pivot também, tivemos clientes como a EA Sports, como a IBM, a comprarem bets de programa. Ou seja, em 2 anos aprendi imenso sobre startups e modelos de negócio. Vendi, na venda fui enganado, só pedi metade do que devia ter recebido e o resto acabei por não seguir em frente porque a pessoa não tinha base em nome dela. E em Portugal é assim que funciona, é uma coisa incrível. Quando conto isto a colegas meus alemães, how's that possible, não é? Portanto, aprendi muito sobre montar e vender e ser enganado e tribunais e afins. Pensei parar um bocadinho, fui convidado à última hora para assessor de inovação do Ministério da Justiça, em 2015, na altura do governo da Geringonça, já não Uhum. tinha uma filiação política. Tive lá, pensei que ia estar 3 meses, porque aquilo pagava mal. Tive 2 anos, diverti-me imenso. Vesti a camisola do país novamente. Acho que ajudei a redesenhar o registro predial, o balcão único do prédio, o Justiça Gov PT. Pude fazer benchmark no Reino Unido do Government Digital Services. Foi uma mudança radical com a introdução de designers ou do design no desenho de serviços digitais. E foi aí que eu tive o clique e pensei, vamos dedicar à inovação empresarial. É muito mais difícil tu redesenhares uma empresa com ego, com narcisismo, do que começares uma startup. Como é que tu mudas uma casa com 500 anos de vícios? Ou com 50 anos de vícios? É muito mais difícil, da minha experiência, do que começares de folha em branco. Tens outras dificuldades. Dediquei-me ao Corporate Innovation, decidi emigrar e fazer isto para a Europa toda. Fui para a Bearing Point, para a consultoria Bearing Point, como diretor de inovação a partir de Dublin. Fui para a Irlanda. Aprendi imenso sobre inovação, estratégias de inovação aberta em particular. Desde o Venture Capital à inovação aberta, passei por todos os modelos. Trabalhei com empresas como a Crédito Agricole, entre outras. Quando estás em Dublin, apareces no radar de Londres, em termos de recrutamento. É curioso, eu não sabia. Pá, e pela primeira vez no recrutamento, eu digo que gostei, porque ligaram-me assim: olha, vimos o teu TEDx, vimos os artigos que tu publicaste, vimos o teu blog, tu és a pessoa que nós queremos para esta função. Fui a uma entrevista, para poderes ter noção do ritmo, fui a uma entrevista, imaginem, às 9 da manhã, às 9h45, estava numa reunião com um cliente dessa empresa, a BBC, com um Lord, qualquer coisa que agora não me lembro o nome, porque quem me entrevistou disse: pá, estás contratado, vem já a uma reunião. Eu assim, tipo, what the fuck? Estou já numa reunião com o Lord, não tenho que ir ver agora as notas. E ele nem sabia que a gente tinha contrato nem nada. Estávamos ali os dois, o partner daquela consultora e eu, já a trabalhar. Pá, voltei para Dublin, olha, vamos para Londres, porque vamos duplicar o ordenado. E de repente estou em Londres, na Capita. A Capita é o maior empregador do Reino Unido, são 70 mil pessoas em BPO. Também como diretor da área de inovação. Fast forward, veio o Covid. Pá, tinha uma filha pequena, pá, muita incerteza, já tinha passado por um problema grave na Arthur D. Little, quando foi o boom das dot-com, as falências todas. No Covid pensei, venho para Portugal, levo a imunização, os primeiros recebem sempre mais, venho para Portugal, pá, monto uma consultora de inovação e assim fiz. Foi a Unsettle, só durou 3 meses porque a Kaizen convidou-me para uma joint venture para fazer o quê? Desenho de estratégia de inovação, que foi o que eu contei há pouco. 3 anos e meio ajudámos vários clientes, porém, fazer consultoria de inovação no 17º país do ranking europeu de inovação não é muito inteligente. Portanto, Portugal não é um país que inove, é um país de melhoria contínua. É certo e seguro, então nós fazemos. É Yeah. incerto, é melhor não. Deixa alguém fazer primeiro. Portanto, eu fui louco para montar uma consultoria de inovação num país que não inova o suficiente. Então eu pensei, pá, vou voltar à tecnologia e a esta história. Portanto, eu sou um Total. bocado jack of all trades, não é? Do IT, da inovação, pá, e acima de tudo gosto de me divertir. E quando um projeto não me está a divertir, eu digo: olha, foi bom enquanto durou e Portem-se. vou para a próxima. Top. Olha, muito bom. Ainda bem que te fizeste a pergunta porque estávamos aqui a viver um bocado o teu percurso todo e é um percurso super dinâmico e versátil. E isso faz aqui, claro, parte da tua fórmula do Eu sucesso. diria que então com isto, se a tua vida fosse um filme, qual que era o título? O título, não sei, pá, não Não sei. precisa de ser de um publicista, pode ser uma coisa Podes qualquer. inventar um título. Pai, eu tenho aqui algumas ideias. Fiquei com esta. Epá, tinha que pedir aqui ao chat GPT a começar com dá-me variantes para se estás mal, muda-te e dá-me 10 variantes para, Yeah, para olha, isto. mas Mas é está bom, isso, está está feito, top. estás Mas mal, está Tá muda. bom. Yeah. Se No estás mal, fundo, muda-te. Não, yeah. tipo, não critiques, não digas mal. Se sentes que não é ali, epá, vai-te embora. Tipo, se sentes, ou seja, epá, eu sou um homem de missão. Eu acho que
Pá, gosto de cumprir missões complexas, e depois entregar as chaves. Como eu costumo dizer, eu gosto de montar Legos, não gosto de brincar com os Legos. Podia ser esse o título, montar Legos e não brincar com os Legos. 5 estrelas. E Pá, ainda eu bem que há tinha. pessoas que gostam de brincar com os Legos. Eu não gosto, mas há quem goste. E ainda bem, somos todos necessários. Tal e qual. Precisas de pessoas que abraçam risco e precisas de pessoas que afugentam risco. Pá, e esta é a beleza, é de saberes qual é o teu espaço. E o meu espaço é construir. Se estivéssemos em 1500, pá, eu ia claramente com o Vasco da Gama num barco. Eu ia com o Vasco da Gama num barco. Eu era desses. E ainda bem que havia outros que estavam cá a fazer barcos, porque senão eu não ia no barco. Tal e Mas o meu qual. lugar era Tá no bem, barco. então. Yeah. Eu acho que um bom nome para uma série também da tua vida podia ser o Aceita Começa Já. Porque em todos os trabalhos que tu falaste daqui, era aceitou, começou. Era quase um No if. Tal, turismo, foi tal, no tal. turismo, foi. É no turismo, vai de Dublin para Yeah. Londres, apanha outro. É, Pá, Hugo, incrível. Acho que, Hugo, tu trouxeste-nos aqui uma perspectiva na fórmula do sucesso incrível que nós nunca tínhamos tido até hoje. E é pena que isto que só possa durar os episódios uma hora, porque eu sinto que ficávamos aqui já há umas quantas horas a falar. Tenho muitas outras perguntas para te fazer que podem surgir noutro contexto. Mas nós normalmente fazemos uma fórmula do sucesso para o nosso convidado, ou seja, nós traçamos um perfil ao longo do episódio e cabe-me a mim trazer essa fórmula do sucesso para fazer jus ao nome do projeto e mostrarmos a quem nos ouve lá em casa que realmente há características em comum nas pessoas que são bem-sucedidas. E a forma do sucesso que eu tracei para ti, Hugo, é claramente o primeiro termo, o espírito aventureiro. Ou seja, tu vens aqui para vários desafios, que todos eles têm muito para correr mal em várias perspectivas diferentes, em várias áreas diferentes, mas acabas por abraçá-los e ter esse sentido de missão. E esse sentido de missão que tu trouxeste ao episódio, neste primeiro termo, dá-te uma capacidade de overcome, que é o segundo termo que eu quero trazer na Fórmula do Sucesso. E overcome de tu vens para o Portugal nesta fase já mais recente inovar em algo que não há onde não há inovação, mas tu não desististe, tu dás overcome. Tal como deste overcome quando foste enganado na empresa que trouxeste episódio, como deste overcome para informação informática de gestão, quando na realidade querias informática, mas percebeste que havia outro caminho. E esta perspicácia é o terceiro termo que eu te trago. Ou seja, eu diria que overcome, anexado com perspicácia, deu-te aqui esta capacidade de analisares e moldares os ambientes onde passaste. Eu acredito que tenhas passado e tenhas marcado muitas pessoas. Overcome, para não exatamente. esquecer, está aqui já. Um post-it. Olha, uma boa metodologia de organização também. Escreves logo, colas na parede e está feito. Mas Concordas deixa-me com só dizer-te esta? isto. O que é sucesso? Porque eu às vezes acho que o que é sucesso? Epá, e honestamente, sucesso é tu seres feliz à tua maneira. Porque eu acho que se criar aqui uma dinâmica de sucesso montei uma empresa e vendi e encaixei ali 1 milhão ou dois ou três, o que for. Epá, eu não sei se isso é sucesso. Se isso é sucesso para aquela pessoa, ainda bem. Yeah. Eu Yeah. ainda não encaixei esse 1 milhão. Mas quando encaixar, a seguir vou procurar outro 1 milhão qualquer. Ou seja, É isso, epá, já é. sucesso eu acho que é tu passares a maior parte do tempo da tua vida bem a fazeres o que tu gostas. Pá, e essa, sinceramente, pá, fiz agora 45 anos. A minha definição de sucesso é não ter que pensar se posso ir jantar fora ou não e gastar dinheiro ou comprar uma peça de roupa. Pá, é ter as minhas coisinhas, sim, não vou esconder, gosto de certas coisas. É não ter que pensar se tenho dinheiro na conta. Pronto, isso é obviamente que são fatores higiênicos. Mas acima de tudo eu passei a maior parte do tempo da minha vida a fazer o que eu queria com quem eu queria. E profissionalmente nunca tive mais do que 3 anos num sítio, muito por causa disso. Que é, eu tentar fazer o que eu gosto. Eu sou famoso Ikigai japonês, acho eu, não é? Uhum. Yeah. Pá, tu és bom numa coisa, o mercado precisa. Pá, e eu vejo pessoas que estão numa relação tóxica profissional, uma relação tóxica, estão lá por interesse, porque precisam daquele ordenado. E vou todos os dias a pensar, nunca mais é sexta-feira. Yeah. Isso não é sucesso. Epá, isto não é sucesso. Pelo menos Sucesso é para dizer mim. assim, já é Não, sexta, já é não é sexta. para E eu, ninguém. e eu todas as semanas estou assim. O quê? Já é sexta? Yeah. Pá, eu todas as semanas vivo isto. Quando eu sinto que não estou, epá, está na hora de que ainda é terça-feira. Portanto, sucesso é tu passar para mim, passares a maior parte do tempo e pá, bem, leve. Estás leve. Pá, e eu sempre tive leve a maior parte do tempo e quando deixei de estar, epá, vou procurar outra coisa qualquer. Que esta casa é esta casa, não tem nada a ver com isso. Se eu não encontro nenhuma casa que me deixe leve, pá, crio eu a minha casa. E a Mars Shop neste Top. momento Isso é bem importante. traz-me essa frescura novamente. Portanto, sucesso não é igual a vender uma empresa ou para todos, para todos. Para alguns é, e eu respeito e espero conseguir também um dia encaixar esses milhões todos.
mas a seguir já sei o que é que vai acontecer. Epá, preciso de outra Vais coisa criar qualquer. outra. Yeah, Exato. exato. É Ou basicamente vais isso. aceitar outra coisa qualquer, que acho que era isso, só que queria acrescentar à forma Yeah. excelente que o Ruben fez e aquilo que contribuíste. Eu acho que a curiosidade também te move. Ou seja, este é tu teres o overcome, este é tu teres, fazeres todas estas coisas. Hum. Eu acho que no fundo, no basal, se me dizer assim, espreme ao máximo o Google, o que é que sai de lá? Curiosidade de ver, de experimentar, de fazer, de ouvir, de conversar, de ir Isso. por aí fora. Eu acho que isso, no fundo, de todas estas coisas, o valor que passou mais, pelo menos para mim, foi a tua curiosidade e, claro, não ficar só pela curiosidade, ires um bocado mais fundo do que isso. Vais procurar, vais sustentar, mas acho que esse queria acrescentá-lo porque sem dúvida esse marcou-me. É Pá, isso, estamos alinhados, acho que resumiste bem. Parece que vais ir ao psicólogo, não é? Tu é que me dizes agora que é que analisaste. ainda bem que estamos alinhados. Hugo, obrigado pela tua presença na Fórmula do Sucesso e obrigado por fazeres parte deste projeto. É realmente para nós um gosto poder ter falado contigo e inspirar as pessoas que nos ouviram com este episódio. E obrigado também a todos os que ouviram até aqui. Vemo-nos no próximo episódio da Fórmula. Obrigado. Obrigado.